que é o bloco de apresentação dos candidatos, será o sorteio da ordem de apresentação. Serão lidas as regras do debate e os candidatos serão chamados para compor a mesa. E cada candidato terá 5 minutos para fazer suas considerações iniciais, expor sua autoapresentação e apresentar o seu programa de trabalho. 5 minutos. No bloco 2, candidato pergunta para candidato. Um novo sorteio será realizado para definir quem dará início ao bloco de perguntas. De maneira alternada, cada candidato responderá um total de 2 perguntas feitas pelo candidato oponente. Não haverá tema repetido para o mesmo candidato. Haverá réplica, que deverá ser feita imediatamente. Não haverá tréplica. Fica definido no máximo 2 minutos para a pergunta, 4 minutos para a resposta e 2 minutos para a réplica. No bloco 3, a plateia pergunta aos candidatos. No terceiro bloco, serão lidas perguntas realizadas pela plateia. A equipe de apoio deixará à disposição dos interessados as urnas que estão ali logo depois da porta. São três urnas que têm os segmentos discente, docente e técnico-administrativo. A inscrição, vocês têm uma ficha de inscrição que deve ser preenchida com o nome e a pergunta. O nome não é obrigatório. E a inscrição não garante a participação no bloco, apenas caso a pergunta seja sorteada. Neste bloco, serão feitas 4 perguntas por candidato, sendo lidas pelo mediador. Cada candidato responderá de forma alternada uma pergunta por categoria, totalizando 3 perguntas. A 4ª pergunta é comum aos 2 candidatos. As perguntas não podem ser direcionadas a um candidato específico. As urnas ficarão à disposição da plateia pela comissão organizadora durante os blocos 1 e 2. Se a pergunta for repetida ou de cunho ofensivo, a mesma será desconsiderada e será sorteada uma nova pergunta. No bloco 4, serão feitas as considerações finais. Cada candidato terá 4 minutos para fazer suas considerações finais, mediante sorteio prévio, que é o mesmo que ocorrerá no primeiro bloco. Os casos omissos serão decididos única e exclusivamente pela comissão eleitoral. Nesse momento, eu gostaria de convidar o jornalista e radialista Ivan Nunes para compor a mesa, será o mediador. Ele é do blog A Palavra, de União dos Palmeiras. Apresenta um programa aqui na Rádio Carol, que agora se chama Quilombo. Atua na Gazeta de Alagoas, do Jornal Impresso. E apresenta o programa jornalístico na rádio. Com a palavra, Ivan Nunes. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Quero falar do prazer imenso, incomensurável de estar aqui hoje, mediando um debate que vai fazer com que essa instituição cresça e se notabilize no ensino nacional. É esse o meu desejo. Para isso, há um sorteio. Eu quero inicialmente agradecer o esforço hercúleo da Comissão Eleitoral pelo convite. Eu tenho notado aí o vai e vem intenso para que isso venha a dar tudo certo. E com a graça de Deus, há de acontecer isso. Eu tenho aqui os 2 nomes dos candidatos. Eu convido a Criseia, por favor, para que tudo aqui é no sorteio. Tudo é no sorteio. Em princípio, eu até sugeri, posso chamar? Não há essa possibilidade nenhuma. Tudo é no sorteio. E assim será. Criseia, por favor. Convido o candidato Boa Sorte.
A Criséia inicialmente falou da manifestação, mas às vezes ela... Em seguida o candidato, pois não, Crisia, desculpe. O virulante, o segundo candidato, o senhor Rodrigo. Quero abrir um parênteses do tamanho do sucesso desse encontro hoje, do debate, para registrar a presença dos jornalistas do br104.com.br que se encontram aqui para dar devida dimensão a esse debate. Como eu falei inicialmente, tudo aqui é no sorteio. Existem 2 nomes. Crisia, você pode, por favor... À medida que ela for me dando esse nome, aqui, é o candidato que terá início a sua apresentação. Ela me admoesta para que não haja manifestação. Convido o candidato Boa Sorte para as suas apresentações iniciais. Bom dia. Ficar mais perto de vocês, a gente está muito distante. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença do professor Rodrigo, do mediador. Sou o professor Paulo Boa Sorte, sou professor dessa instituição desde 2011. É porque o senhor terá 5 minutos e tá certo. Quem vai comandar o... E ali, missão. Bom dia. Queria agradecer a presença de todos, a presença do professor Rodrigo, do moderador, parabenizar a comissão, né, pelo seu trabalho. Sou o professor Paulo Boa Sorte, como todos já sabem. Estou no IFAL desde 2011. Entrei inicialmente no Campus Piranhas. Lá fui professor dos cursos de agroindústria e agroecologia. Lá fiquei por um pouco mais de 1 ano e aí fui removido aqui para o Campus Murici. Desde que estou aqui, tenho desenvolvido vários projetos de pesquisa e extensão junto com os nossos estudantes. Falar um pouquinho da minha formação. Eu sou doutor em solos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma das melhores universidades desse país, sem dúvida. Fiz lá nessa mesma instituição um mestrado e fiz o curso superior de engenharia agronômica. Antes de chegar lá, eu passei por uma instituição federal como essa, por essa rede federal de ensino, né, onde me formei técnico em agropecuária, né, tive essa formação técnica, assim como todos vocês estão tendo. Né, então, me sinto como vocês. Né. Foi graças à minha passagem por essa instituição que eu consegui chegar onde eu estou hoje, e se eu conseguir, qualquer um de vocês consegue. Na época, era a Escola Agrotécnica Federal de Januária, hoje Instituto Federal do Norte de Minas, campus de Januária. Eram muitas dificuldades, né, assim como temos hoje. Né. Uma das mais marcantes era a distância de casa. Ficava aproximadamente 420 quilômetros da minha cidade, que era Espinosa, também norte de Minas. E lá tínhamos, né, morei na residência, né, no alojamento, né, fazia uso do refeitório como bolsista de alimentação, né, porque justamente pela minha origem muito humilde, de uma família muito carente. Né. Então, entendo muito bem a dificuldade de muitos de vocês. Né. Sou filho, neto, bisneto, tataraneto de pequeno agricultor. Até os 6 anos de idade morei na zona rural, né, até aí, após os 6 anos fui para morar na cidade. Minha mãe, auxiliar de serviços gerais, né, então, se não fosse uma rede
federal de ensino como essa, de altíssima qualidade, certamente eu não estaria hoje aqui com vocês, sendo professor de vocês, né? Então, temos que agradecer muito, né, e lutar, né, pela manutenção dessa rede que vem transformando vidas. O meu nome para a candidatura surgiu fruto de um trabalho coletivo. Um grupo de servidores me convidou para representá-los, né, para que eu colocasse o meu nome, né, como candidato à direção geral. E eu avaliei aqueles servidores ali que estavam me convidando, né, técnicos, docentes da área técnica, da área propedêutica, e eu olhei e falei, rapaz, o que eles querem é o mesmo que eu quero. Esse pessoal tem trabalhado assim como eu, né, com muita garra, com muita dedicação, buscando um ensino de qualidade, né, pessoas extremamente dedicadas dentro do nosso instituto. E eu acabei aceitando, mas eu aceitei com uma condição. Eu falei, olha, eu aceito, mas se nós formos fazer um trabalho em equipe, antes, durante e após, independente do resultado. Eles aceitaram e assim nós temos feito, né? Até mesmo o símbolo, né, foi feito em equipe, um símbolo que representa os dois cursos, né? A plantinha representando a agroecologia e a engrenagem representando a agroindústria, e além do trevo, para desejar boa sorte. O nosso plano também foi construído dessa forma, inclusive ele está aberto, tem propostas de vários estudantes e estamos recebendo mais propostas pelas redes sociais. Peço que vocês acessem e façam as suas sugestões para que possamos incorporar. E eu quero dizer, né, que eu aceitei esse desafio para defender essa instituição até o último minuto, porque defender essa instituição é defender a minha história. Quero reiterar o nosso pedido para que não haja essa manifestação. Eu quero chamar a atenção do Miguel, que ele se encontra lá no final do auditório, para dar uma melhor visibilidade para o candidato aqui adiante, porque ele sinaliza para o candidato 10, 30 segundos finais, até o final. Não é isso? Se você puder ficar aqui na primeira bancada para que o candidato não fique, desculpa a expressão, perturbado com o sinal ali, o cara fica, tá certo? Quero convidar o candidato Rodrigo para a sua apresentação. Bem, bom dia a todos. Bom, nesse momento aqui a gente discute quais são os rumos que essa instituição vai tomar para os próximos 4 anos. Eu entrei no Instituto em 2008, na época ainda era Cefet, então aqui no estado a gente tinha 2 unidades federais. O Cefet, composto pelos campos de Palmeira dos Índios, Maceió e Marechal. A antiga Escola Agrotécnica de Satuba era o 4º polo. Bom, eu fui aluno anteriormente do Cefet. Foi ali que a minha formação se deu de forma importante, onde eu comecei a me inserir nos campeonatos de Olimpíada de Física e ter resultados. E a partir dali eu começo a ter uma guinada na minha vida. Bom, em 2008 eu vou para Palmeira dos Índios, após passar no concurso. Fico lá por 2 anos e pouco e venho transferido para Murici a pedido. Bom, aqui a gente pega um modelo de expansão catastrófico e começa a ter que lutar por melhores condições de trabalho para poder oferecer para essa molecada um melhor ensino que uma instituição dessa deve ter. Então, desde 2010, a gente começa a ter embates importantes internamente, junto à reitoria, para que a gente pudesse ter melhores condições de trabalho. E essa trajetória me leva a ocupar algumas funções importantes. Em 2012, eu assumo voluntariamente o cargo de coordenador de ensino, porque a gestão tinha um nível de deterioração
que foi necessário assumir para mostrar que aquilo que a gente defendia era possível de ser feito. Ainda em 2012 as funções chegam, eu assumo a coordenação de ensino e permaneço nela até 2013, quando entrego o cargo, quando o diretor quis exigir a presença dos professores em 3 dias no campus, onde a gente não tinha a menor condição para isso. Era um sanitário dividido para todo mundo, as salas de aulas eram precárias, enfim. Nesse momento há uma transição, a Jocília chega e eu sou eleito diretor de ensino, onde permaneço até 2017, no começo de 2017, fevereiro, quando entrego o cargo novamente porque fui contrário à implantação do ponto eletrônico para os servidores. Bom, nesse contexto todo, a minha candidatura se consolida no momento de reafirmar essa instituição, uma instituição dialogada que a gente começou a construir desde 2010, às duras penas, e voltar a consolidar esse diálogo aberto com todos. Mas também é importante que a gente rompa nessa instituição com uma cultura muito comum e muito ruim, muito deletéria ao processo, que é tentar fazer tudo para ontem. A gente precisa começar a se organizar e planejar as ações de forma eficaz. O serviço público, pessoal, não é a mesma coisa que o serviço privado. A gente não vai no caixa da empresa, pega o dinheiro e supre as necessidades que estão acontecendo naquele momento. Para que as coisas andem aqui, a gente precisa planejar e executar de forma eficaz. Então, boa parte do que dizem para vocês que não andou nesse momento aqui foi porque em algum momento do processo houve uma falha. E aí a gente precisa corrigir essa falha e a gente conta com o apoio de todos nesse sentido. Não adianta a gente querer, por exemplo, equipar os laboratórios todos de uma vez, porque primeiro não existe recurso para isso. Segundo, a gente só tem uma pessoa para executar o processo de compra. Então a gente pede o mundo e vai afunilar isso. Vai chegar num ponto que o processo vai travar. Então é preciso que essa instituição amadureça. E a gente vai amadurecer fazendo com que ela seja verdadeiramente dialogada. E ser verdadeiramente dialogada é consolidar as instâncias democráticas aqui dentro. Então, no meu plano de trabalho, que foi entregue em sala de aula, existem 35 propostas, onde boa parte delas se consolida nesse contexto. Então, empossar os colegiados de curso de imediato está posto como primeira proposta, porque são nesses colegiados onde a gente discute as diversas situações da instituição. Consolidar o Conselho de Campus, que não é favor, é obrigação, foi aprovado agora no Conselho Superior, bem como estabelecer um fórum permanente de discussão com todos os setores envolvidos aqui. Então, nessa condição, a minha candidatura se consolida em transformar essa instituição numa instituição forte e verdadeiramente independente para os próximos 4 anos. Obrigado. E assim conclui-se o primeiro bloco. Vamos para o segundo, onde cada candidato terá um tempo de 2 minutos para formular a sua pergunta, 4 para resposta e haverá 2 minutos para a réplica. A réplica não existirá. Como tudo é no sorteio, candidato, observe, nós temos o nome do senhor e o seu nome. Eu convido a... Por favor. Quem começa a perguntar é o candidato Rodrigo. Bem, Paulo, desde 2010, quando... Agora, a queda da Dilma, a gente passa a ter essa instituição ameaçada porque volta ao MEC um grupo de pessoas que gerenciava a instituição no final da década de... gerenciava a rede federal no final da década de 90, começo da década de 2000, onde essa instituição foi muito sucateada e a existência dela foi colocada em risco.
Bom, desde então a gente começa, enquanto rede, tendo que afirmar a importância dessa instituição. E aí, observando o seu plano de gestão, teve uma situação que me chamou muito a atenção pelo tamanha irresponsabilidade de estar posto. E na seção infraestrutura e materiais do seu plano de gestão, você pretende criar um plano de locação do campus, buscando aproveitar o máximo do espaço possível. Eu gostaria que você explicasse para a gente qual é a base legal para isso. Essa proposta ela não é nem um pouco irresponsável. Na verdade, ela foi feita bastante consciente, né? Ela foi discutida coletivamente com a equipe e ela busca justamente otimizarmos a utilização dos nossos espaços e de forma democrática, né? Utilizarmos aumentarmos ao máximo essa eficiência, né? Tanto nas salas de aulas que ficam vagas e para a sua utilização é necessário, né, que a pessoa solicite, que tenha um agendamento para isso, e não para que se tenham favorecimentos para uns em detrimento de outros. Nesse plano nós buscamos também utilizarmos toda a estrutura de uma forma mais eficiente, né? Trazemos os nossos estudantes para ocupar os espaços nos horários de contraturno, né? A quadra de areia, o campo, o próprio ginásio, né? E isso com parcerias, né? Não tem como ser forte de forma independente nesse cenário que nós estamos chegando. Nós precisamos estar unidos, né? E as parcerias são um exemplo dessa união, né? Para utilizarmos os espaços esportivos, por exemplo, nós vamos fazer parcerias com instituições públicas e privadas, né, em que tenham cursos de faculdade de educação física, para que esses estudantes venham fazer o nosso campo mais ativo, né? Eles terão um campo de estágio, né, e ao mesmo tempo estarão orientando os nossos estudantes nas suas práticas esportivas. E esses estudantes de educação física vão ser orientados pelas professoras, né, de educação física do campus. Então, e são medidas em que nós buscamos a otimização desses espaços, né? É um desperdício, né, nós termos uma sala vazia, né, enquanto ela poderia estar sendo ocupada, né, tendo desde um projeto, alguma ação, né, desenvolvida ali com a comunidade interna ou mesmo com a comunidade externa, né, que esse é outro ponto. Nós temos que trazer a comunidade para dentro do nosso instituto. Hoje o IFAL é um corpo estranho em Murici. Se a gente chegar ali no centro de Murici e perguntar o que é IFAL, muita gente vai olhar para você e vai falar, não sabe nem o que é, vai falar, o FAO é Maceió, né? Então nós temos que utilizar esses espaços para isso também. Então esse plano, né, é para nós otimizarmos a nossa infraestrutura. Bom, Paulo, você confundiu agendamento com locação nesse contexto. Eu vou só lhe dar as informações importantes. Na administração pública, a outorga de uso ela pode se dar por autorização de uso, permissão de uso, concessão direto real de uso, acessão de uso. Mas, basicamente, embora haja divergência nos órgãos de controle, a gente precisa de licitação para que isso ocorra. Bom, a gente só tem uma pessoa aqui para fazer o processo de licitação de compras de materiais. Levantar a bandeira de que uma pessoa dessa precisa fazer uma licitação para que a gente alugue a quadra de areia é um desperdício de mão de obra. Além disso, é uma bandeira gigantesca que a gente levanta, dizendo que essa instituição é ineficiente, que a gente não consegue ocupar internamente os espaços dela. Então, desde a queda da Dilma e de um realinhamento nacional da rede federal, a gente tem defendido a necessidade dessa instituição se fortalecer. Se a gente não consegue fazer isso internamente, a gente começa a sinalizar para fora de que a gente vai locar os espaços, porque nós não somos competentes para ocupá-los,
a gente começa a reforçar o discurso de que essa instituição é verdadeiramente cara e que o governo pode acabar com ela assim que seja interessante. Então é preciso ter responsabilidade quando a gente defende certas situações, porque a gente coloca em risco a existência dessa instituição. Muito obrigado pela possível. E agora nós iremos para o terceiro bloco que... desculpe. Eu só queria reforçar que em nenhum momento eu falei de alugar os espaços, né? Isso aí está sendo criado pelo candidato. Bom, Rodrigo, nas suas propostas, você coloca que vai implementar um curso superior. Você é bem enfático com relação a isso, que vai implantar. Nós sabemos de todas as nossas dificuldades a respeito disso. E gostaria de saber de você, de saber como você pensa em fazer essa implantação. Haja vista justamente nossas limitações prediais no período diurno. A gente sabe que já foi proposto aqui no último PDI, pela gestão na qual você fez parte, a implementação de um curso noturno, que não foi implementado. Então, a minha pergunta é como você pensa a implementação do curso superior? Será um curso noturno? Bom, só para registrar que é preciso que você releia o seu programa de gestão, porque esse é o quarto ponto do tema infraestrutura e materiais. Criar um plano de locação no campus, buscando aproveitar o máximo de espaço possível. Com relação à sua pergunta, qualquer criação de cursos nessa instituição precisa ser feito no espaço noturno. A gente passa por um momento de rediscussão da reforma do ensino médio. É possível que os cursos que a gente tem hoje de 4 anos tenham um realinhamento. E esse realinhamento gera uma transição de no mínimo 5 anos, porque você tem que garantir que as pessoas que entrem no primeiro ano terminem naquela matriz. Então existe um comprometimento muito grande das salas de aulas que a gente tem. Então hoje a gente tem 12 salas de aula, basicamente 11, porque uma é ocupada pelo setor de assistência estudantil e uma parte dela ali, uma sala de estudo e o pessoal da enfermagem. Então não adianta querer propor um curso, qualquer que seja ele, nesse campus que não seja no espaço noturno. Além disso, no contexto de recolocar essa instituição num cenário muito importante para a região, é um desperdício que tenhamos uma estrutura como essa, inutilizada durante a noite. Com relação aos cursos que foram propostos no PDI passado, o PDI é uma carta de intenção. E existiam ali indicados o PROEJA de agroindústria e o PROEJA de agroecologia. E você bem lembra que a agroecologia teve uma posição enfática de não se colocar um curso PROEJA, sobretudo porque funcionava no período noturno. Bom, não foi implantado os cursos que estavam inseridos, por uma decisão coletiva, em reuniões. Da mesma maneira que ele foi indicado em reuniões. Então, naquele momento, entendia-se que era mais interessante consolidar o que a gente tinha, visto que a gente vinha para um prédio novo, do que querer propor a expansão da instituição a qualquer preço. É nesse contexto que os cursos são ou não inseridos aqui, pessoal. A gente vai passar por um processo de discussão agora do plano de desenvolvimento institucional para os próximos 4 anos, e é interessante que a gente verticalize o ensino aqui. Verticalizar o ensino é colocar um curso que atendam as duas áreas técnicas, bem como a área propedêutica. Então, é nesse contexto que é necessário, sim, implantar um curso superior nessa instituição, e esse curso superior vai ser, sim, implantado num período noturno, porque não existe espaço viável para que ele seja implantado em outro momento, sem incorrer em responsabilidades. Não adianta a gente querer implantar um curso aqui e, em um determinado momento do curso, constatar que não existe sala de aulas viáveis para ele. Está faltando sala de aula. E aí como é que se faz isso? Acolchambrados,
Então, acolchambrados não funcionam. Ou a gente planeja efetivamente as ações, ou a gente paga um preço muito caro por isso. Bom, é nesse contexto, e respondendo a sua pergunta, o curso tem que ser implantado à noite, independente do que se queira fazer aqui. Ele perguntou, ele respondeu e tem a réplica. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o curso era noturno, os servidores? O que nós queremos, enquanto proposta, é fazer uma ampla discussão a respeito disso. Uma ampla discussão com os servidores, com os técnicos, com os professores, com os estudantes, com toda a nossa comunidade acadêmica e também com a comunidade a qual nós estamos inseridos. Nós queremos discutir, queremos fazer isso juntos, unidos. E é uma preocupação muito grande quanto à qualidade de vida dos servidores. Temos muitos servidores aqui que no final do dia precisam pegar os seus filhos na escola. Nós temos uma estrada extremamente perigosa para vir à noite de Maceió para cá. Então essas coisas precisam ser discutidas. A qualidade de vida do servidor, ela deve ser levada em consideração. Nós temos que discutir para encontrarmos juntos a melhor solução. Há também a demanda de técnicos no período noturno. A biblioteca tem que estar aberta, o CRA. Então, nós sabemos da infinidade de limitações que nós temos. E nós devemos discutir. De forma democrática, devemos encontrar a melhor solução. E colocar a culpa do PDI não ter sido implantado na agroecologia é, no mínimo, um absurdo. Como se coloca a culpa em uma área de não ter cumprido o que foi proposto no plano de desenvolvimento institucional? Faça isso não, candidato. Por favor. Bom, em nenhum momento eu coloquei aqui a culpa em A ou B. Apenas fiz uma constatação do que foi feito. É preciso que nesse momento a gente ajude as pessoas a entenderem como é que funciona essa instituição. Senão a gente vira oposição de corredor, como está sendo constituído aqui. Eu estou fazendo a minha pergunta. Os cursos são propostos através de reuniões gerais, que são os PDIs, que vão ser encaminhados daqui a pouco. E a confirmação desses cursos também se dão de forma coletiva. Então, houve sim o posicionamento da área de que o curso não era viável, e nesse momento a gente entendeu que era responsável não colocá-los de forma coletiva e dialogada. Então, fazer uma gestão democrática não é empurrar as coisas goela dentro. Mas vamos lá. Existe uma corrente de pensamento desde a última eleição nesse campus, de que o diretor do campus precisa ser um professor da área técnica. Isso gera algumas distorções importantes. A primeira é de defender que essa instituição só forma técnicos. A segunda, e aí você tem essas coisas reformadas, de, por exemplo, professores que ocuparam funções importantes até agora há pouco, dizer que na hora de constituir o horário, primeiro tem que colocar o professor da área técnica, depois tem que colocar o resto. Eu gostaria que você, Paulo, dissesse o que você pensa a respeito disso. Olha, com relação ao PDI, ele está em discussão, inclusive o PDI atual, e nos outros campos houve discussão até o presente momento. Eu pergunto a vocês, em algum momento aqui, esse ano, nós tivemos essa discussão. Coincidentemente, eu estive no campo Satuba, no dia que eles estavam discutindo que curso seria implantado, os cursos que seriam implantados. E eu fiquei surpreso, eu falei, em Murici não teve isso. Então, nós não fomos chamados para essa discussão, em nenhum momento. Já pensou? Se quiserem implantar aqui um curso de agronegócio, já pensou o que eu vou dizer para o meu estudante de agroecologia, de agroindústria, que tem uma visão sustentável,
a implantação do curso desse? Então, assim, é importante tomar cuidado, né? Porque dizer que vai ser participativo, que vai ser democrático, se não está sendo uma coisa tão importante como o PDI, o nosso plano, né, é o que vai nos orientar pelos próximos 4 anos. E não tem se discutido dizer que vai, de agora em diante. Então, vale aí, né, um pensamento crítico a respeito disso. Vale aí nós analisarmos, né, se realmente isso vai se concretizar, porque até então não é assim a prática. Bom, eu não acho que um professor da área técnica ele tenha vantagem sobre os demais professores para ocupar o cargo de direção geral, não. Eu acho que todos nós, servidores, nós somos capazes. Eu acho que todos nós, servidores, temos competência para isso, né? Inclusive os técnicos administrativos, né? Já pensou como poderia ser bom nós termos um técnico como diretor? A gente nem sequer discute isso, né? E eles podem, sim, ser candidatos. Qualquer professor pode, né? Sendo da área técnica, sendo da área propedêutica, né? Não quer dizer que tem que ser um professor da área técnica. O que nós buscamos nesse momento é uma mudança. A atual gestão está aí há 8 anos. Foi uma época de muito recurso, de muito dinheiro. As coisas, tem muita coisa boa, nós reconhecemos isso, né? Mas nós perdemos oportunidades importantes, né, de tornarmos o nosso campus mais consolidado, de consolidar os nossos cursos, né? E agora vem por aí momentos difíceis, né? Vem por aí vacas magras, ou melhor, como disse bem um professor quando eu entrei na sala de aula, nem vaca nós temos mais. Então, por isso que nós temos que buscar formas alternativas, nós temos que ser criativos. E para cada proposta dessa, inclusive equipar os laboratórios, nós temos sim uma saída, nós temos sim uma alternativa. Então, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, não acho não que um professor da área técnica seja mais capacitado. Eu acho que todos somos iguais, todos somos capazes, todos podemos fazer isso. Na verdade, por muitas vezes, nós fazemos isso. Quando eu tenho que fazer uma parceria com o CAPES para implementar meu projeto de pesquisa, meu projeto de extensão, e que eu digo para ele, olha, eu preciso desses materiais, vamos aqui montar uma horta, para servir também de terapia ocupacional, né, para nós termos aqui uma horta, e eu digo os materiais, ele disponibiliza. Isso é um papel de gestor. Todos nós fazemos gestão aqui o tempo todo, só que é de forma informal. Então, sim, todos nós somos capazes. Bom, Paulo, parece que você não viveu essa instituição de 2013 para aqui. A gente, aqui, as decisões, pessoal, são feitas em ambientes coletivos. Então, não existe imposição de cima para baixo da gestão, seja ela qual for. E isso começa a acontecer em 2010 com um grupo de pessoas que entendeu que era necessário combater esse tipo de prática na instituição. Com relação a entender que as pessoas são realmente capacitadas, isso é uma verdade, uma constatação e não dá para fugir disso. Mas esse discurso tem que se consolidar na verdade do dia a dia. Aqui, camaradas, a gente forma a pessoa de forma integral. O curso técnico tem que ser olhado com muito carinho. A formação técnica tem que ser olhada com muito zelo. Mas a gente não pode deixar de lado a formação humana concedida pelas disciplinas propedêuticas. Porque é dessa maneira que a gente consolida essa instituição. Hoje a gente tem 49 professores e por volta de 30 técnicos. Para o governo era muito mais barato formar técnicos com cursos subsequentes, onde em vez de ter 49, a gente teria apenas 10 para formar tanto técnico de agroindústria quanto de agroecologia, e a gente, em vez de ter 30 técnicos, teriam 5 para tocar essa instituição. Então, é preciso ter muito cuidado com o discurso. Certas coisas não ocorreram aqui porque o planejamento foi quebrado em algum momento da execução do processo. Então, a gente começa, a partir de agora, a planejar e executar as ações de forma concreta, ou então vocês vão ver pessoas reclamando que as coisas não andam sem assumir parcela do erro
que cometeram durante o processo. Concordo plenamente que o nosso estudante ele tem uma formação integral. Sim, eu estou completando, né? E é isso que faz o nosso ensino médio integrado. É justamente, não é apenas a junção das disciplinas propedêuticas com as técnicas, mas a formação desse pensamento crítico do nosso estudante. O nosso estudante ele tem uma formação crítica. O papel dos professores de humanas é fundamental nesse processo. Jamais pensamos, nós da área técnica, que os nossos estudantes são meramente técnicos, que simplesmente estão lá para fazer algo mecânico. Não. Eles são humanos, eles são críticos. Eles querem entender não apenas para que serve aquele equipamento, mas toda a ciência voltada em função dele, né? Então, pessoal, tanto que essa formação é importante, que nós temos trabalhos importantes nos assentamentos rurais, né? Pessoal, Rodrigo, durante a construção do campus, a equipe de agroecologia esteve com a gestão em visita à obra e fez um apelo de que a área fosse totalmente murada. No momento recebemos uma negativa baseada nos custos. Durante o último período eleitoral, foi proposta a candidata, que teve o seu apoio, a atual diretora, abre aspas, discutir com a comunidade a construção dos muros dos limites do terreno do campus. Hoje, nós temos que resolver um outro problema, para remediar a falta de sensibilidade da gestão em escutar os servidores e a falta de compromisso com as suas promessas de campanha. Agora, temos que correr atrás de um prejuízo bem maior. Como a comunidade pode acreditar que você, que fez parte dessa gestão, é a pessoa mais indicada para reintegrar a posse do terreno? E o que você pretende fazer com a área? Bom, Paulo, o processo de reintegração de posse é um processo judicial. Então, existe um processo em trâmite. Houve um erro de desapropriação do terreno aqui do lado, onde onde foi construído a Sinerg, que é essa empresa que a gente tem aqui. E após a construção, ou melhor dizendo, no dia da inauguração desse campus, foi dito ao governador do estado desse problema e nos foi dito que a solução seria fazer um novo georreferenciamento e uma nova mudança da escritura. Então, o processo de reintegração, que é o que você pergunta, é um processo meramente judicial. Já existe em trâmite, esperando os dados do georreferenciamento serem estabelecidos, vai ser estabelecida uma nova escritura e, diante disso, o processo de reintegração de posse está posto. E aí, processo de reintegração de posse, você tem o oficial de justiça, vai notificar os envolvidos nisso, caso haja necessidade de força policial, será ou não empregado. Nesse contexto, a gente tem como encaminhamento, logo nos primeiros dias de abril, porque quem ganhar agora só assume em abril, se até lá essa situação não estiver resolvida, porque as informações que a gente tem é que elas estão a ponto disso, é efetivamente solicitar a reintegração de posse e em articulação com Santana, que conseguiu comprar os arames para fazer o cercamento da fazenda que eles têm, e de Satuba para pegar as estacas sabiá que dão suporte à cerca, cercar esse primeiro espaço. O muro, pessoal, não foi feito porque custa R$500 mil. O campus não tem R$500 mil. Então, não adianta começar a prometer as coisas se a gente internamente não consegue dar vazão a elas por limitações orçamentárias. Então, os muros do terreno foram feitos por questões de segurança e por questões associadas à vigilância eletrônica, à vigilância armada que a gente tem aqui, certo? Então, o encaminhamento da reintegração de posse é um processo judicial que está em vias de, a gente está esperando que o cartório local faça a nova escritura com os novos pontos, e a partir daí, caso não estejam consolidados a partir de abril essas situações, a gente dá início ao processo de reintegração efetivamente e espera a decisão judicial. Não existe outro caminho, ninguém vai tirar a cerca ali na lapada, porque não é assim que funcionam as coisas. A gente está
dentro de um ambiente onde existem regras e leis para que as coisas sejam feitas. Bom, basicamente é isso. É preciso sim cercar a área e é preciso sim estabelecer mecanismos que a gente possa construir nessas áreas as áreas de produção, tanto para a agroecologia quanto para a agroindústria. Mas só para informar aqui, por exemplo, para 2019 a gente tem R$0 de capital. Então não dá para eu chegar para vocês e dizer, a partir de abril de 2019 eu começo a construir a fazenda escola que tem aí, porque os mecanismos de financiamento dessa fazenda escola vão se dar por outros fatores. É possível, mas também não é muito simples. Maceió conseguiu agora inaugurar o auditório que estava parado há mais de 5 anos, e a piscina vai ser inaugurada agora em 2019, e isso se deu com verbas parlamentares. A gente precisa começar a estabelecer a cultura do planejamento e buscar recursos fora dos muros da instituição, porque senão a gente vai ficar nos corredores reclamando do jeito que está posto. Engraçado, Rodrigo. A gente estava conversando há umas 2 semanas, mais ou menos, na sala dos professores. Eu te perguntei sobre isso, como é que estava o processo, e você disse que não sabia. Mas aqui você já colocou, né, bem detalhadamente isso. Isso mostra, né, o uso privilegiado das informações, mas enfim. Há um pouco mais de um mês, eu fui dar uma aula prática nessa